Eu percebi que tinha alguma coisa errada quando o garçom perguntou se o resto do meu grupo estava atrasado. Sorri meio no automático e respondi: eles estão vindo. Mas não estavam. Eu tinha reservado a mesa uma semana antes. 6 lugares. Um para cada pessoa que eu achava que ia querer comemorar comigo. Minha mãe, meu irmão Tyler, minha prima Natalie, meu tio Jack, o Cam, meu melhor amigo da faculdade e eu. Mas acho que só eu apareci. Eu não fiquei bravo. Pelo menos ainda não. Também não fiquei triste. Fiquei mais foi com vergonha. Sentei ali, num cantinho calmo perto da janela, toda arrumada, mais do que de costume. Até coloquei salto, e eu nem gosto. De vez em quando, eu olhava para a porta, torcendo para alguém entrar sorrindo e dizendo que se atrasou. Mas ninguém veio. Só o garçom voltou e perguntou se eu já queria pedir. Pedi a carta de vinhos e escolhi um que fazia anos que eu não tomava. O tempo foi passando, e eu tentava ficar tranquila, fingir que estava tudo bem. Mexi no celular, dei uma olhada nos e-mails, abri o Instagram, respondi umas mensagens do trabalho no Slack, qualquer coisa para não parecer que eu tinha levado um bolo da minha própria família. Pensei que talvez estivessem atrasados. Vai ver, tinha trânsito, sei lá. Aí meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Abri achando que ia ser um pedido de desculpas ou, pelo menos, um tô chegando. Mas estava escrito assim: você não é exatamente uma prioridade agora. Nos vemos em breve. Bom jantar. Li de novo. Depois mais uma vez. Como se eu lesse com mais atenção, as palavras fossem mudar para algo menos duro. Mas não mudaram. Era só isso. Essa era a mensagem. Sem um me desculpa. Sem um parabéns. Só uma despedida fria, fingindo ser educada. Olhei em volta. O restaurante estava cheio de risadas, brindes, gente cantando parabéns. E eu ali. Sentada com meu vinho, meu silêncio e 6 cadeiras vazias. Na hora eu nem percebi, mas aquela mensagem não era só uma mensagem. Era a confirmação final de algo que eu vinha fingindo que não via há anos. Eu nunca fui parte da comemoração. Eu só era a pessoa que bancava tudo. Naquela noite, voltei para casa e nem liguei a luz. Sentei na beira da cama, ainda de salto, com o celular na mão, olhando para aquela mensagem como se fosse uma foto de um momento que eu preferia esquecer, mas não conseguia parar de olhar. Você não é exatamente uma prioridade agora. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. E, de repente, tudo que eu tinha deixado passar começou a vir junto. Todos os pequenos momentos que eu fingia que não doíam. Todos os aniversários esquecidos. A vez que paguei o aluguel da Natalie por um mês e ela nem me agradeceu, muito menos devolveu o dinheiro. As madrugadas em que o Tyler me ligava às 1h da manhã porque mais uma startup dele tinha quebrado. Eu não estava só sendo deixada de lado. Eu estava sendo sugada. Depois que nosso pai morreu, tudo foi desmoronando devagar, como um telhado com vazamento. No começo, eu não ligava de ajudar. Eu tinha um bom emprego em marketing, ganhava bem e pensei, por que não? Sou solteira, não tenho filhos. É isso que a gente faz pela família, né? Só que depois virou todo mês. Depois virou obrigação. Comecei a pagar a hipoteca da casa onde eu nem morava desde os 22 anos. Não foi de uma vez, mas quando vi, já estava pagando quase tudo. Peguei para mim as contas de água, luz, essas coisas, quando minha mãe perdeu o segundo emprego. Comprei um carro usado pro Tyler quando ele bateu o primeiro. Até paguei o buffet do último jantar de ação de graças. E ninguém ali perguntou como eu tava. Estavam ocupados demais falando da próxima grande ideia do Tyler. Mais uma. Você é tão boa em cuidar das coisas, minha mãe dizia com aquela voz doce, como se isso bastasse. Como se isso me confortasse também. Nem todo mundo tem a força que você tem, querida. Foi isso que minha mãe me disse. E eu acreditei. Acreditei que, por ser capaz, eu devia isso a eles. Que, só porque eu conseguia lidar com tudo, então eu tinha que lidar. Fui me convencendo de que estava fazendo algo importante. Estava construindo estabilidade, segurança, uma família mais forte.
Mas, no fundo, quem estava ganhando conforto eram eles e quem pagava por tudo era eu. O pior é que eu nem percebi que estava desaparecendo aos poucos. Só percebi mesmo quando olhei para aquela mesa vazia. 6 cadeiras reservadas para pessoas que acharam que eu não valia a pena aparecer. E sabe o que dói mais do que ser esquecida? É ser usada, e depois esquecida. Alguns meses antes daquele jantar, o Tyler me pediu uma grana para dar entrada em alguma coisa. Ele foi vago, disse que era para um projeto, prometeu que me pagava em um mês. Sem pensar muito, transferi $2.000. Nem questionei. Depois, fiquei sabendo pela Natalie logo por ela que ele usou o dinheiro para comprar uma moto. Quando fui falar com minha mãe sobre isso, ela só deu de ombros e disse: "Ah, ele tá tentando fazer algo por si mesmo. Não tem mais ninguém para cuidar dele." Eu olhei bem para ela e perguntei: "E quem cuida de mim?" Ela não respondeu. Só deu um tapinha na minha mão, como se eu estivesse exagerando. "Você sempre ajuda. É do seu jeito." Talvez fosse mesmo. Talvez eu tenha sido criada assim. A filha que resolve tudo, que não reclama, que todo mundo acha que já tem tudo o que precisa, então ninguém pergunta se ela tá bem. Mas naquela noite, sentada no escuro, ainda de salto, com a tela do celular brilhando na minha mão, eu percebi uma coisa que devia ter entendido há muito tempo: ser a forte não quer dizer que você é mais amada. Quer dizer só que as pessoas acham que você aguenta mais. E por 5 anos, eu aguentei. Eles chamavam isso de generosidade. Eu chamava de obrigação. Mas depois daquele jantar, eu finalmente comecei a chamar as coisas pelo nome certo: dívida. E não só financeira, emocional também. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali naquela noite, rolando o celular, olhando transferências antigas, mensagens de texto, fotos de família, tentando achar o momento exato em que eu virei invisível. Talvez sempre tenha sido assim. Talvez eu só não quisesse enxergar. Meu celular vibrou de novo. Eu hesitei. Uma parte de mim ainda esperava que fosse alguém mandando uma mensagem tipo: "Ei, desculpa, a gente errou" ou "Tá tudo bem com você?" Mas não era. Era uma foto. Enviada pela Natalie. Demorou uns segundos para carregar, mas quando apareceu, senti um aperto no peito. Era todo mundo. Minha mãe, o Tyler, a Natalie, o tio Jack, todos em frente a um restaurante chique, à beira-mar, rindo, brindando com taças de vinho. O Tyler estava no meio, em destaque, segurando uma chave de moto preta brilhando numa mão e fazendo sinal de paz com a outra. A jaqueta dele parecia nova. O relógio também. A legenda dizia: "Celebrando o sonhador." Ele finalmente teve o momento dele. Fiquei olhando para a foto como se fosse um quebra-cabeça impossível de montar. Ninguém tinha comentado nada sobre planos. Ninguém falou em sair aquela noite. E, com certeza, ninguém disse nada sobre o Tyler ter comprado outra moto, uma que foi paga, em parte, com o dinheiro que eu dei semanas antes. Aí eu vi a data e a hora da foto. E percebi, a mensagem da minha mãe, aquela que dizia "você não é exatamente uma prioridade agora", tinha sido enviada 1 hora antes daquilo. Eles não tinham esquecido de mim. Eles escolheram não aparecer. Escolheram fazer a própria festa, pro meu irmão, com o dinheiro que eu dei. Nem tentaram inventar desculpa. Nem se deram ao trabalho de mentir. E aí veio aquela clareza. Não com raiva. Não com grito. Só clareza. Fria. Silenciosa. Crua. Essa clareza vem no silêncio. Um silêncio tão forte que corta todas as desculpas que você já deu para as pessoas que deveriam se importar com você. O Tyler não merecia aquele momento. Ele só aproveitou. E fui eu quem pagou por ele. Literalmente. Chamavam ele de um sonhador, o cara com potencial. Eu? Eu era só a rede de segurança. Aquela que segurava todo mundo, mas que ninguém via até o dia que ela resolveu soltar a corda. Naquela noite, eu não chorei. Não gritei, não joguei meu celular longe, nem respondi ninguém. Só me levantei, tirei os saltos, fui até a cozinha, peguei mais uma taça de vinho, abri meu notebook e fui direto para uma planilha que eu não abria fazia meses.
O nome do arquivo era apoio_familiar_privado_não_excluir. Cada aba era o nome de alguém. Cada linha, uma data. Pagamento de aluguel, conta de luz, conserto de carro, compras de mercado, presentes de Natal, empréstimos. Tudo colorido, organizado por pessoa. Quando cheguei no final da última aba, o valor total estava lá, $82.410,37. Era isso que eu tinha dado. De pouco em pouco. De forma constante. Por 5 anos. E não era só sobre o dinheiro. Era sobre a energia, o cansaço mental, o fato de que todo mundo sempre assumia que eu ia dar um jeito. E eu dava. Toda vez. Abri o aplicativo do banco. Entrei na conta compartilhada da hipoteca, aquela que minha mãe pediu para eu ajudar quando meu pai faleceu. Faltavam 6 dias para o próximo pagamento, $830. O débito automático ainda estava lá, puxando do meu dinheiro todo dia 10. Sem pensar 2 vezes, cliquei em cancelar débito automático. Nada apareceu. Nenhum aviso, nenhum tem certeza? Só um tique verde. Pronto. Fiquei olhando para a tela um tempo. Depois peguei minhas chaves. A noite estava fria, calma. Silenciosa. Foi uma daquelas noites em que parece que o mundo parou só para você. Quando cheguei na casa da minha mãe, as luzes estavam apagadas. Não toquei a campainha. Nem esperei. Peguei um papel da minha bolsa, escrevi 5 palavras e colei na porta da frente. Agora deixa ele cuidar disso. Logo embaixo, escrevi menor. Você me ensinou a cuidar de todo mundo. Mas nunca me ensinou a cuidar de mim. Então virei as costas, voltei pro carro e fui para casa. Sem música, sem lágrimas. Só o barulho leve do motor e o som do meu próprio coração batendo forte e firme. Tem gente que marca seus limites com discursos. Eu marquei os meus com silêncio e um post-it. Na manhã seguinte, acordei com 42 chamadas perdidas. 17 da minha mãe, 9 do Tyler, algumas da Natalie, um do tio Jack. Nem me dei o trabalho de olhar o resto. Tinha número que eu nem conhecia. Não atendi nenhuma. Mas ouvi os recados de voz. O primeiro era da minha mãe. A voz dela estava tensa, nervosa, tentando parecer calma, mas dava para sentir que ela estava se desmontando. Massi, o que você fez? O banco me ligou hoje cedo. Disseram que a hipoteca não foi paga. Você não pode simplesmente fazer isso sem avisar. O Tyler finalmente tá indo bem. Você vai estragar tudo. Isso não é o que uma família faz. Fiquei pensando nessa última frase. Isso não é o que uma família faz. Engraçado, porque eu podia jurar que o que uma família não faz é assumir na noite mais importante da vida da própria filha. A segunda mensagem era do Tyler. A voz dele? Defensiva, irritada, cheia de arrogância. Nem tentou esconder. Sério? Você só desligou as coisas assim, do nada? A mamãe tá surtando. A gente tava tentando resolver. Você podia pelo menos ter falado com a gente antes. Eu quase ri. Falar com vocês? Do jeito que vocês falaram comigo antes de fazerem um jantar de comemoração pro qual eu nem fui convidada? A terceira mensagem era da Natalie. A dela foi a pior. Porque ela nem tentou disfarçar. Ok. Uau. Então agora você tá punindo a gente por causa de um jantar? Cresce, Massi. Você sempre age como se fosse uma mártir. Como se só você trabalhasse duro. Novidade, o Tyler também tá tentando. Ele finalmente conseguiu uma vitória. E você quer fazer tudo girar em torno de você? Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Um jantar. Como se fosse só isso. Como se não fossem anos fazendo tudo sozinha. Como se não fosse o dinheiro, os aniversários esquecidos, as noites em claro. Como se não fosse o fato de que nunca me celebraram, mas sempre celebraram uns aos outros, com a minha ajuda. Para Natalie, era só um jantar. Sentei no sofá,
com o celular na mão, olhando para a lista de chamadas perdidas como se fossem peças de um quebra-cabeça que nunca ia formar desculpa. Ninguém pediu desculpa. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eles só se importaram porque eu parei de funcionar. Nunca foi sobre o que eu dava. Era sobre o quanto eu dava em silêncio. Quando eu ficava quieta, eu era útil. No momento em que disse não, virei o problema. Mais tarde, recebi uma mensagem do Cam, meu colega da faculdade. A única pessoa que realmente sabia como era minha família. Ei, minha mãe disse que a sua mãe ligou para ela. Falou que você tá numa crise, surtando, sei lá. Você tá bem? Olhei para a mensagem por um bom tempo. E então respondi. Não, eu não tô numa espiral. Pela primeira vez, eu tô parada. Cam não forçou. Só respondeu rápido. Tô orgulhoso de você. De verdade. E isso, de alguma forma, doeu mais do que tudo naquele dia. Porque foi a primeira vez que alguém não me pediu para consertar nada. Eles só me viram. Quanto mais eu ouvia aquelas mensagens de voz, mais tudo ficava claro. Eu não tinha decepcionado minha família. Eu só parei de ser a rede de segurança deles. E, para eles, isso era imperdoável. Eu não esperava que ninguém da minha família ficasse do meu lado. Então, quando meu celular tocou mais tarde naquela noite e apareceu o nome do tio Jack. Quase não atendi. Mas tinha algo nele, diferente. Mais quieto, mais calmo. Ele nunca falava muito nas reuniões de família. Nunca se metia nas brigas. Só observava. Ficava de canto. Tipo eu. Atendi. Oi, falei, com a voz firme. Ele ficou em silêncio por um segundo, como se não soubesse como começar. Mas se disse, por fim você precisa falar com sua mãe. Caos. Não respondi na hora. Deixei o silêncio falar por mim. Foi isso que ela te disse? Perguntei. Que o problema sou eu. Ela disse, que não sabia o quanto você se sentia deixada de lado. Soltei uma risada seca. Ela não sabia? Ela me mandou uma mensagem dizendo que eu não era prioridade. Com essas palavras. Literalmente. Ele ficou quieto de novo. Aquele silêncio disse mais do que qualquer desculpa. Acho que. Ele falou bem devagar, ela só presumiu que você ia cuidar de tudo. Como sempre. Não tinha maldade no jeito dele falar. Nem defesa. Só, verdade. Todo mundo faz isso, falei. Todo mundo sempre achou que eu ia dar conta, que eu ia resolver, que eu nunca ia parar de aparecer. Ele soltou um suspiro baixo, meio pesado. Você nunca foi a fraca, ele disse. Você foi generosa demais. Essa frase, simples do jeito que era, ficou comigo. Porque foi a primeira vez que alguém da minha família falou a verdade. Sem tentar mudar ou disfarçar. E, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, eu senti algo parecido com alívio. Não porque alguém concordou comigo. Mas porque, finalmente, alguém me viu. Não resolveu tudo. Mas me lembrou que eu não estava louca por ir embora. 3 dias depois de eu cancelar o pagamento da hipoteca, minha mãe apareceu no meu apartamento. Ela não ligou antes, não perguntou se eu estava em casa. Simplesmente veio. Quando abri a porta, ela estava ali, com uma sacola em uma mão e uma foto antiga na outra. Eu reconheci na hora. Era eu, com 6 anos, vestida de girassol na apresentação do jardim de infância. Ela sempre dizia que essa era a foto favorita dela. Eu não a convidei para entrar. Só dei um passo pro lado. Ela entrou devagar, como se estivesse entrando na casa de uma estranha. Olhou em volta, observando as paredes, as prateleiras, os móveis. Não tinha fotos de família, nem lembranças emolduradas. Nada dela ali. Você redecorou, disse baixinho. Tirei o que não pertencia, respondi. Ela se encolheu um pouco. Sentou na beiradinha do sofá e segurou a foto com mais força. A gente vai perder a casa, ela disse. Eu só assenti com a cabeça. Já imaginava.
A voz dela falhou. Você pode parar com isso. É só ligar pro banco? Perguntei, fria. Não, ela repetiu, confusa. Não vou ligar. Não vou pagar. Acabou. O rosto dela ficou mais sério. Mas, não é só sobre dinheiro. É sobre família. Quase ri, mas me segurei. Não. Isso é sim sobre dinheiro. Porque, pra você, foi só isso que eu fui esse tempo todo. Isso não é justo. Ela começou. Você me mandou uma mensagem e interrompi. Na noite do meu jantar de promoção. Disse que eu não era prioridade. Enquanto vocês estavam comemorando o Tyler. Com a moto que eu ajudei a pagar. A boca dela se abriu como se fosse responder. Mas nada saiu. Você nem fingiu que se sentiu mal, continuei. Não pediu desculpas. Nem perguntou se eu cheguei em casa bem. Você só apareceu agora porque o dinheiro parou. Ela olhou para a foto no colo. Eu não percebi o quanto você estava escondendo, ela sussurrou. Esse é o problema, eu disse. Você não queria perceber. Queria que eu continuasse fazendo isso em silêncio, para não ter que pensar nisso. Ela balançou a cabeça. O Tyler não é como você. Ele precisa de mais ajuda. Não respondi, calmamente, mas com firmeza. Ele precisa de consequências. Ela levantou o olhar, com os olhos cheios de lágrimas. Ele é seu irmão, e eu sou sua mãe. Silêncio. Eu não queria acreditar que você simplesmente iria embora, ela disse. Eu não fui embora, respondi. Eu só parei de ser usada. Suas mãos apertaram as bordas da foto. Eu podia ver que ela estava procurando algo, uma tática antiga que costumava funcionar. Culpa, tristeza, desvio. Nada disso deu certo dessa vez. O que a gente deve fazer? Ela perguntou. Eu não sei, eu disse. Descubra. Como eu fiz, como os adultos fazem. Ela me encarou por um longo tempo. E, naquele momento, eu não vi uma mãe. Vi uma mulher. Uma mulher que se apoiou tanto na força da filha que esqueceu que ela também precisava ser forte. Por fim, ela se levantou, alisou a blusa e pegou a bolsa. Na porta, virou-se pela última vez. Será que esse é mesmo o fim? Perguntou. Não respondi imediatamente. Pensei nos aniversários que passei sozinha, nas ligações que só aconteciam quando algo estava errado. O ciclo infinito de dar sem ser vista. É o fim de eu fingir que isso era amor, eu disse baixinho. Ela não discutiu. Apenas assentiu, abriu a porta e saiu. A porta não bateu. Sem gritos, sem drama. Apenas silêncio. E, pela primeira vez, esse silêncio não pareceu vazio. Pareceu merecido. Na manhã seguinte, depois que ela foi embora, verifiquei a conta da hipoteca compartilhada. Nenhum pagamento tinha sido feito. Ninguém sequer tentou. Estavam esperando que eu cedesse, como sempre, para ser a pessoa madura de novo. Ao meio-dia, o grupo de bate-papo começou a bombar. Nathalie trocou o nome 3 vezes em uma hora: emergência, crise da hipoteca, união familiar. O último veio com um emoji de coração partido e uma mão acenando. Silenciei o grupo. Nem abri as mensagens, só uma vez, para ler o que o tio Jack escreveu. Eu avisei que isso ia acontecer. Você nunca foi fraco. Apenas generoso demais. Tirei uma captura de tela e guardei. Quando você passa anos duvidando do seu valor, às vezes uma única frase pode parecer uma armadura. 2 dias depois, o banco ligou. Uma mulher na linha perguntou por mim pelo nome, pronunciando um pouco errado, e pigarreou. Notamos que os 2 últimos pagamentos da hipoteca não foram feitos. Existe algum motivo para isso? Respondi calmamente. Não sou o responsável. Retirei meu nome da hipoteca há 3 anos. Estava ajudando por conta própria. Ela fez uma pausa. Entendo. Mas a proprietária listou você como contato financeiro. Ela disse que você sempre cuidou disso. Claro que cuidei. Esse era o plano, não era?
Ficar calado, não fazer nada, esperar a rede me pegar de novo. Receio que isso não aconteça mais, respondi. Outra pausa, mais longa dessa vez. Então, ela agradeceu educadamente e desligou. Naquela noite, Tyler apareceu. Não na minha porta, mas no estacionamento. Ele estacionou sua moto preta e brilhante bem na frente do meu prédio, como se fosse uma oferta de paz embrulhada em péssimo julgamento. Estava de óculos escuros às 6 da tarde, andando de um lado para o outro ao lado da moto e falando alto ao telefone. Não desci. Não precisava. Eu sabia o roteiro de cor: pânico, culpa, distração, mais culpa. Repita. Desta vez, fiquei lá em cima, observando-o da janela, com os braços cruzados. E, pela primeira vez em anos, não senti obrigação de descer para consertar. Sem vontade de suavizar o golpe, sem impulso de protegê-lo das consequências de suas escolhas. Eu apenas fiquei lá, quieta, parada, distante. Eles não estavam desmoronando porque eu parei de me importar. Estavam desmoronando porque nunca aprenderam a se sustentar sem se apoiar em mim. No dia seguinte, dia de pagamento, minha conta mostrou algo que eu não via há anos: nenhum desconto gigante para cobrir o telhado de outra pessoa, nenhum pagamento de hipoteca, nenhuma transferência de emergência familiar. Nenhum sangramento silencioso do meu saldo enquanto eu fingia que não doía. Era apenas meu. O número estava lá na tela, inteiro e intocado. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa. Eu me senti estável. Fiz café. Café de verdade, não aquele instantâneo que eu costumava tomar para economizar. Sentei na varanda, com o sol aquecendo meus joelhos, e observei os mesmos vizinhos passeando com os mesmos cachorros, perto das mesmas árvores. Mas, de alguma forma, tudo parecia diferente. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado. Naquela tarde, fechei de vez a conta da hipoteca compartilhada. Apaguei o login, removi os lembretes, deletei a planilha da área de trabalho. E, no lugar dela, criei uma nova pasta, com um nome que eu escolhi. Dentro, coloquei um documento em branco. Na barra de título, escrevi: o que eu devo a mim mesma. Não era só sobre dinheiro. Era sobre tempo, paz, sono, aniversários. Sobre a liberdade de dizer não sem ser chamada de egoísta. O direito de pedir algo sem ouvir que já tinha o suficiente. O espaço para existir sem ser usada. Mais tarde naquela semana, reservei uma viagem solo para Lisboa. Estava na minha lista há anos. Comprei uma jaqueta de couro que eu já tinha experimentado 6 vezes, mas sempre desistia de levar. Desta vez, eu levei. Inscrevi-me para uma oficina de escrita no fim de semana. Peguei o romance inacabado que abandonei há 5 anos e comecei a relê-lo. Página por página, fui me lembrando de como era pertencer a mim mesma. Naquela noite, meu telefone vibrou de novo, desta vez de um número desconhecido. Não atendi. Não precisava, porque já sabia o que seria: culpa, pânico, manipulação, tudo disfarçado com educação. Um pedido de ajuda de pessoas que nunca souberam pedir sem exigir. Coloquei o telefone virado para baixo, servi outra xícara de chá e continuei escrevendo. Algumas pessoas perdem a família quando se afastam. Eu perdi a minha no dia em que decidiram que eu não era uma prioridade. Tudo o que fiz foi, finalmente, concordar com isso.